paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, pois só Ele é digno de louvor, de adoração. Nós estamos aqui para agradecê-lo pela sua bondade, pelo seu cuidado para conosco. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas Ele tem nos sustentado. E nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo pela sua grandeza, pela sua bondade. Amém, irmãos? Nós vamos iniciar louvando com o irmão Magela. Vamos preparar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? E vamos glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito, ao grande Senhor do Universo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra és pura, escudo para os que nele crê. Não há vergonho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra és pura, escudo para aqueles que nele creem. E a tua palavra é pura, escudo para aqueles que sempre nele creem. E a tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Glória ao Pai.
Vamos glorificar o Senhor mais uma vez, né, gente? Eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com toda a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com toda a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com toda a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com toda a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas Salve os irmãos com a paz do Senhor. Mais um domingo na presença de Deus. Nós vamos hoje juntos, mais uma vez, glorificar nosso Deus, seja por meio da internet, mas com certeza nós estamos todos nós juntos tentando compensar essas coisas que a vida tem oferecido para nós. Mas a Igreja do Senhor ainda continua em pé, viva, forte.
pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor. A nossa mensagem hoje se encontra em capítulo 7 de Lucas, do versículo 11 ao 17. Mas como de sempre, eu já estou dizendo aqui para os irmãos, a passagem bíblica, Lucas 7, 11, do 11 ao 17. Mas antes a gente vai orar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos dê direcionamento sobre a sua palavra, pedir para o Senhor para que a gente possa entender, que seja como Paulo falou, que a porta da palavra seja aberta para nós, nosso entendimento seja aberto, o coração da gente também seja aberto para a gente meditar na palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Eu espero que os irmãos possam curvar suas cabeças e orar junto conosco, para que a gente possa então receber do Senhor mais graça, que nós necessitamos do Senhor todo dia da sua graça. Fechar os olhos, vamos buscar o Senhor neste momento. Amado Deus, rico é tu, Senhor, em misericórdia e graça. Nos perdoa, Santo Deus, pelas nossas falhas. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Que todos nós possamos, Santo Deus, glorificar a Ti, porque mesmo, Santo Deus, apesar das circunstâncias que nos envolvem, Tu estás presente em nossas vidas. Venha abençoar cada um dos irmãos, e por meio deste veículo de comunicação, Santo Deus, a gente possa estar juntos cada vez mais e aprendendo de Ti, Santo Deus, que é importante para nossas vidas, para nos fortalecer, para nos manter vivos. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo disse que a Tua palavra é pão e vida para nós. Então nós necessitamos desse pão, Santo Deus, dessa Tua palavra maravilhosa para nossas vidas. Nos alimenta espiritualmente, alimenta nossa alma, nosso espírito, e faz com que a gente, Santo Deus, possa fazer se cumprir a Tua palavra em nossas vidas. Tem misericórdia, olha para cada um de nós, olha para os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão com algum tipo de necessidade, Santo Deus, seja físico, seja material, Santo Deus, mas que Tu possa, Santo Deus, estar presente na vida deles, principalmente na vida espiritual deles, porque cada um de nós necessitamos, Santo Deus, dessa fortaleza que és Tu, Santo Deus. Vem em nome do Senhor Jesus Cristo nos abençoar, nos dar graça para que a gente possa ter este momento contigo. Em nome de Jesus, desde já nós já Te agradecemos. Amém. Amados, Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17, vai nos trazer uma lição muito gloriosa da parte de Deus. Eu já em outro tempo já tinha falado dessa mensagem, algumas coisas, mas quando a gente abre as Escrituras, a gente aprende cada dia mais coisas novas, e o Senhor tem nos dado essa certeza de que quando a gente abre a palavra dele, é como um manancial vivo, ela cheio de bênção para nos dar, e a gente vai aprender mais um pouco, mais algumas lições sobre este capítulo, sobre esses versículos que o Senhor tem nos ensinado. O título da nossa mensagem hoje é A Viúva de Naim. A gente já falou em outro momento, mas agora a gente vai meditar mais um pouco nessa palavra e descobrir o que é que ela tem tão importante para nos dizer hoje, já que esses dias são tão complicados para nossas vidas, mas aqui tem uma lição muito grande para nossas vidas nesse dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhara-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Mas, irmãos, a palavra que você pode até dizer assim, não, já leu tantas vezes a gente lê, mas aqui tem algo precioso para nossas vidas hoje. Nós vamos começar com algumas curiosidades.
Eu acho que toda vez que a gente lê esta mensagem, a gente diz assim, a viúva de Naim. Mas como diz aqui no texto, no versículo, Naim era uma cidade, mais precisamente, a gente pode dizer, segundo os estudiosos, que Naim era um vilarejo, uma pequena cidade. E uma coisa interessante que a gente vai guardar no decorrer da mensagem, é que esta mulher de Naim, né, nessa cidade de Naim, ela está passando por um grande problema na sua vida. Mas do outro lado, nós vemos, sim, pela história que a gente encontra, pelos estudos, pelas curiosidades que a gente encontra na Bíblia, é interessante dizer, amados irmãos, que enquanto esta mulher estava saiu da sua casa para enterrar o seu filho, um jovem, que a gente vai meditar mais um pouco nisso também no decorrer da mensagem, do outro lado estava acontecendo outra situação. A gente também já leu aqui nessa passagem. Do outro lado a gente via que Jesus estava saindo de Cafarnaum em rumo a Naim, a cidade de Naim. E aí a gente vai guardar esses pequenos comentários para no decorrer da história a gente ter uma luz melhor para a nossa mente. Então a gente vê Jesus saindo de uma cidade para outra, só que no percurso o Senhor Jesus Cristo ele encontrou diversas dificuldades, porque nós encontramos na história que Jesus Cristo tinha uma grande multidão cercando ele, mais os seus 12 discípulos, e nós vemos lá da outra ponta a mulher saindo de Naim para enterrar seu filho, e segundo os historiadores contam, quando saía da cidade já havia o cemitério e ali enterrava o seu ente querido, ou a pessoa que fosse, né, que fosse enterrada naquele momento. Amados, vamos meditar um pouquinho na vida desta mulher. Esta mulher era uma mulher hebreia, né, a gente percebe nós estamos falando aqui de um povo de Deus, e a gente percebe que esta mulher era uma mulher hebreia. E assim como toda mulher naquela época, naquela cultura, naquele povo lá, esta mulher tinha, você não vai encontrar isso nas escrituras, são informações que a gente pode ilustrar, na verdade, as situações. A gente vê que era costume daquele povo, daquelas mulheres, elas desejar para a vida delas o que todos nós, ou seja o homem, seja a mulher, ter um futuro brilhante em nossas vidas, ter um futuro de conquistas. E esta mulher, vocês prestem atenção, vocês não vão encontrar essas informações. O que a gente leu aqui é o que está nas escrituras, mas são coisas que a gente faz uma certa relevância na vida das pessoas que a gente vê nas escrituras. Então, esta mulher, ela tinha sonhos, esta mulher tinha projeto, esta mulher tinha desejo de ter uma vida satisfatória, que é o desejo, como falei antes, de todos nós, de toda mulher, de todo homem que quer ter uma vida bem-sucedida, toda mulher quer ter uma vida bem-sucedida. E nós encontramos, amados irmãos, a situação dessa mulher, muito interessante, porque ela vai nos mostrar algo muito curioso. Apesar dos seus sonhos, apesar de suas realizações, o que ela queria, ela conseguiu. Ela conseguiu um bom esposo. Como era da cultura deles, era primordial para cada uma daquelas famílias que o seu primeiro filho fosse um homem. Não é discriminando a questão da mulher, mas era o costume deles, era a cultura deles. Então, que ela tivesse um bom marido, o primeiro filho fosse homem, justamente para dar continuidade à descendência do seu marido e ali ser lembrado pelas outras pessoas como uma família estruturada, né? Então, o primeiro passo dessa mulher, ela conseguiu realizar o seu sonho, conseguiu casar com um homem trabalhador, um homem esforçado, um homem que ia manter, um homem provedor, como era da cultura não só deles, mas da nossa hoje em dia também. E toda mulher quer ter um homem que provê, que traga provisões para sua casa. E ela conseguiu isso. Ela conseguiu se realizar. E a gente percebe que ela era uma mulher que tinha sonhos. E esses sonhos, de fato, até um certo momento ela conseguiu. Uma coisa que eu vou pedir para vocês guardarem daqui no decorrer da nossa mensagem é uma palavrinha chamada de repente. De repente, a gente vai guardar essa palavrinha porque a gente vai usar muito ela.
e a gente vai usar justamente na vida desta mulher. A primeira coisa que nós vemos aqui de interessante é que tudo ia muito bem, tudo ia muito bom na vida desta mulher. Ela tinha um bom marido, conseguiu um filho e a sua casa era uma casa feliz. Mas aí aparece a nossa palavrinha que nós acabamos de comentar. De repente, tudo muda na vida desta mulher. E amados, não foi uma mudança para trazer mais perspectiva para a vida dela, não. Foi uma mudança que começou a ser trágica na vida dela. Uma das coisas que a gente encontra nas informações desse texto é que seu esposo, aquele que era provedor, morre. A Bíblia não informa de que ele morreu, não informa o nome dele, não informa o nome, também como não informa o nome da mulher, né, e nem da criança, mas a gente vai dar uma comentada aqui na palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns fatos interessantes. Quando esse homem morre, a mulher já fica apreensiva, porque morreu então o provedor da família, aquele que trazia o sustento para dentro do lar, morreu. E ela, como todos nós nos dias de hoje temos, quando nós perdemos algo que é precioso para nós como um ente querido, sentiu muito, com certeza ela sentiu muito, e ela chorava, mas como era o sonho, quando eu falei aqui na questão do sonho dela ter realizado, ter um bom marido, ter um filho, ela ainda tinha uma perspectiva na sua vida, e essa perspectiva de coisa boa para ela era o seu único filho. E a gente percebe, amados irmãos, que apesar da desgraça que estava acontecendo na vida dela, ela ainda mantinha um sonho na sua vida. E esse sonho era o seu de realização, que era o seu filho, que a gente vai aprender uma coisa interessante. Olha, não é o nome do filho, mas a gente vai colocar uma coisa aqui que a gente possa dizer assim, que é algo que deixava ela mais segura. O seu filho era a única esperança que ela tinha. Então, o seu filho era a esperança que ela tinha de ter dias melhores pela frente. Saber que seu filho ia crescer, o desejo dela, o sonho dela é que ele se tornasse um bom homem, um homem trabalhador, um homem que pudesse mantê-la, porque os dias para ela ia ser muito difícil, ela ia ficar velha, ela ia ficar dependente, ela ia ter suas necessidades, e seu filho ia poder fazer isso por ela, continuar a cuidar dela como seu marido cuidava. Então assim, a gente acha interessante, porque o sonho da gente, a gente às vezes vê escorrer pelas mãos como se fosse água, e a gente vê assim algo que estava na mão daquela mulher, como era o seu marido, saindo da sua mão, e a gente percebe que a primeira parte da vida desta mulher já estava ficando ruim, é porque perdeu seu marido. As escrituras não mostram, mas bem mais para frente a gente já vê que na história dela aqui, a viúva de Naim, da cidade de Naim, ela começa a passar umas dificuldades, e essa dificuldade maior foi que logo depois, a Bíblia não comenta o tempo que ela, do espaço de tempo que ela perdeu o seu marido, para o espaço de tempo que a gente pode dizer assim, do filho dela que morreu, porque nesse momento, amados irmãos, por incrível que pareça, eu tenho dizer no mundo que o pessoal diz assim, desgraça pouco é bobagem, né? Então assim, na vida dessa mulher, ela conheceu algumas desgraças, e assim, quase que perto, como eu falei para vocês, não diz o tempo que ela perdeu do filho, o tempo que foi do marido para o filho, ela perdeu também o seu filho, ela perdeu aquilo que a gente falou no início, a esperança de dias melhores, porque seu filho era isso para ela. Então a gente percebe aqui que na vida dessa mulher, seus sonhos, aquilo, tudo que ela tinha de realização na sua vida, estava se tornando, como a gente vê que muitas coisas nos dias de hoje que a gente às vezes planeja, como a gente às vezes se organiza para certas coisas, ela, na vida daquela mulher, muitas coisas dela
estava se acabando. O sonho dela, a esperança que ela tinha, que era o filho dela, estava indo também para uma cova. E a gente percebe que esta mulher agora começa a ter pensamentos de fracasso da vida. Ela começa talvez a pensar que eu já perdi o meu marido, já perdi o meu filho, e agora o que é que vai ser de mim? Porque é uma coisa que poderia acontecer de bom na vida dela se tivesse algum familiar que pudesse acolhê-la, mas a Bíblia não diz, mas com certeza essa mulher, talvez se ela não tivesse, vamos colocar assim, se ela não tivesse esses familiares, ela ia ser uma mulher que ia estar nas ruas mendigando pão, ia tentar viver de alguma forma, mas o sonho dela estava acabando. O que é que isso traz de lições para nós, amados irmãos? São os nossos projetos, são os nossos planos, são as coisas que muitas vezes a gente faz, que a gente tem uma certa esperança que nada vai acontecer, porque não é o desejo que cada um de nós temos, é o desejo que a gente tem que a nossa vida transcorra da melhor forma possível. E isso são coisas que nós almejamos, são coisas que estão na vida do ser humano, que a gente não quer desgraça nenhuma para nossas vidas, a gente não quer problema nenhum na nossa vida, mas aqui aconteceu isso. De repente, tudo na vida desta mulher mudou. Tudo na vida dessa mulher estava indo por água abaixo. E a gente percebe que isso acontece também com as nossas vidas. A gente às vezes faz tantos planos e lá na frente a gente começa a ver as coisas acontecerem e a gente não consegue enxergar mais nada de bom, só as coisas ruins. São coisas que vão acontecer no decorrer das nossas vidas, porque a gente tem que passar por isso. Segundo as Escrituras, a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E o Senhor muitas das vezes tem projeto em cima disso e a gente não pode. E a gente fica olhando assim, mas como é que o Senhor tem um projeto na minha vida, tendo acontecido tanta desgraça na vida no caso dessa mulher, aconteceu essas coisas tudinho, mas no caso da gente, muitas vezes acontecem coisas que nos fogem do controle e a gente já não tem mais como, já não tem mais força, já não tem mais ânimo, já não tem mais, como a gente vê aqui, que era o filho dela, já não tinha mais esperança de nada, de dias melhores, e a gente vê isso na vida desta mulher, a gente vê isso nas nossas vidas também. E aí a gente vai dar um pulinho lá em Cafarnaum, porque Jesus está saindo daquela cidade para chegar em Naim, e tem algo de bom para acontecer nesta história. Esta mulher estava indo junto com a multidão enterrar seu filho. Essa mulher estava indo junto com a multidão enterrar sua esperança, aquilo que ela tinha como esperança de vida. E a gente vê esta mulher saindo, e a gente também vê Jesus saindo de Cafarnaum para esta cidade, porque Jesus, na sua onisciência, sabia que tinha que fazer algo extraordinário naquele momento. A gente vê Jesus indo ali para aquela cidade, e a gente não pode dizer assim que foi algo por coincidência, alguma coisa, não foi como alguns pastores costumam dizer, Jesuscidência, que é algo que Jesus tem planejado, e a gente vai ver uma coisa interessante acontecer. Jesus chega à cidade de Naim, e a grande multidão, tanto que vinha com Jesus, como as que vinha com a mulher, elas se encontram. E ali a gente vê um dos milagres que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, que esse daqui é um dos 3 milagres de ressurreição que o Senhor Jesus Cristo fez. O primeiro, segundo os escritores, segundo os estudiosos, diz que esse daqui foi o primeiro milagre de ressurreição, que foi o filho da viúva de Naim. Depois vem o de lá, depois desse aqui vem o da menina que o Senhor ressuscitou, e depois vem o de Lázaro. Então houve esses 3 milagres de ressurreição feitos por Jesus. Esse daqui é um dos 35 milagres realizados, e é o primeiro dos 3 da ressurreição. E a gente observa isso, que ali haveria algo extraordinário para acontecer entre aquelas duas multidões, na vida daquela mulher especialmente. A gente percebe, amados irmãos, que esta mulher poderia se enquadrar naquele versículo que a gente lê de vez em quando, que a gente muitas vezes fala para os irmãos, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. No caso dessa mulher aqui, eu acho que para ela só tinha noite.
Ela só tinha noite porque o choro dela durou a noite toda. Atravessou aquilo que seria dia, atravessou o dia todo, e para ela só havia escuridão. Então, ela se enquadrava dentro desse versículo porque ela só chorava. E quando Jesus chega nessa cidade, o que é que ele encontra? Esta mulher chorando, esta mulher se lamentando. Essa mulher não teve tempo suficiente para conversar com Jesus naquele momento, mas Jesus já conhecia os seus problemas. Jesus conhece os nossos problemas, sabe que muitas vezes nós choramos por muitas das coisas, por muitas desgraças que acontecem nas nossas vidas. A gente chora, a gente se lamenta, a gente murmura, a gente faz tudo isso porque muitas vezes a gente ainda não tivemos esse encontro maravilhoso como essa mulher teve com Jesus. Essa mulher teve um encontro com Jesus ali de uma forma que ela não esperava. De forma nenhuma ela não esperava. Pelo que a gente vê no contexto da história, ela não esperava encontrar Jesus. E talvez nem tão pouco ela tivesse ouvido falar de Jesus. Porque se ela tivesse ouvido falar de Jesus, ela, com certeza, na hora que Jesus disse para ela: mulher, não chore. Você pensa só, você está chorando, você está se lamentando, você está arrasada por ter perdido o seu esposo, ter perdido o seu filho, e agora o Senhor Jesus Cristo chega para ela e diz: mulher, não chore. Podia ser hilário, né? Mas não é. Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, não chore. Ela poderia muito bem dizer, ou alguém dizer: como não chorar passando por tanta desgraça? Como não chorar vendo as coisas à sua volta se desmoronar? Como não chorar vendo que a sua vida ia se perder? Então a gente percebe, amados irmãos, que Jesus chega para ela e diz: mulher, não chore. Mas de contrapartida, Jesus já dá um motivo para ela não chorar. A Bíblia nos mostra lá no Antigo Testamento, pelo ato que o Senhor Jesus Cristo faz aqui, ele toca no esquife, no caixão, e aquela criança, aquele pequeno jovem, ele ressuscita. E nas Escrituras diz lá na lei de Moisés que se alguém tocasse no morto, ele passaria 7 dias imundo, ele não poderia estar junto com as outras pessoas. Mas até nisso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é glorioso e cheio de sabedoria, porque ele só tocou no caixão, ele não tocou no morto, para que depois as pessoas não tivessem que dizer que ele tinha tocado num morto, tinha se tornado impuro. Olha que coisa extraordinária, né, amados? Jesus toca no caixão, no esquife do caixão, e aquela criança ressuscita. E o interessante que a gente vê aqui é que ele se senta. Vamos imaginar um pouco a reação daquele garoto. Ele poderia ser sentado ali naquele momento: mamãe, o que é que está acontecendo? Mamãe, eu estou aqui, né? E é assim, aquela criança ficar surpresa com aquela situação ali, com aquele povo chorando. Aquela criança poderia ficar surpresa com isso. Mas Jesus, de repente, traz alegria para a vida daquela mulher. De repente, Jesus traz a vida daquele menino de volta. E Jesus entrega, como diz aqui a passagem, Jesus entrega esta criança nas mãos daquela mulher. Lição para nós, para nossas vidas. Às vezes nós estamos caminhando, estamos levando os nossos sonhos, os nossos projetos, porque a gente já teve uma perda e teve novamente outra perda, e a gente às vezes está que nem aquela mulher que já tinha perdido o marido, e agora naquele momento tinha perdido seu filho, que era a sua esperança, e ela estava levando para ser enterrada. Uma outra coisa que a gente vê de interessante nessa história aqui, diz que algumas pessoas dizem que Deus às vezes se atrasa nos seus feitos na nossa vida. Não é verdade. Aqui a gente vê que Jesus, se a gente for parar um pouquinho para meditar, se fosse nos dias de hoje, se tivesse de usar o Google para essas coisas, e tivesse naquele tempo estrada, tudo asfaltado, tudo direitinho, e tivesse carro Jesus teria gasto 35 minutos para chegar de Cafarnaum a Naim. Mas os contratempos de Jesus foram maiores.
a gente volta para o texto e a gente percebe que de Cafarnaum para Naim, Jesus gastou 10 horas para chegar. Olha só que coisa interessante. Mas Jesus chegou até aquela mulher na hora certa, porque o enterro estava saindo da cidade para o cemitério que ficava às portas da cidade. E Jesus chega na hora. Lição para nós. Muitas vezes, quando a gente quer enterrar os nossos sonhos, quando a gente quer enterrar os nossos projetos, de repente Jesus vai chegar e vai mudar tudo em nossas vidas. Tudo na tua vida pode ser mudado se você, a Bíblia diz que a gente clama ao Senhor e o Senhor ouve as nossas orações. Aí você pode dizer, mas eu já não tenho mais força nem para orar. Mas aqui Jesus conhecia a necessidade daquela mulher e Jesus conhece a nossa necessidade também, e Ele vai chegar de repente em nossas vidas. Quando nós estivermos sem força, estivermos já sem ânimo para nada, Ele chega e Ele muda toda a história da nossa vida, assim como Ele mudou a história da vida desta mulher. De repente Jesus chega na vida da gente e as coisas mudam totalmente. E a gente vê que uma multidão vinha feliz, a outra multidão vinha alegre. E outra coisa extraordinária que a gente percebe nesse texto é que todos ali se uniram e glorificaram ao Senhor, glorificaram a Deus. Talvez só por causa do milagre? Não. Mas é porque eles viram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus e que era algo especial na vida de cada um deles. E a gente tem isso, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter essa noção nas nossas vidas, que Jesus, Ele nunca vai se atrasar em nossas vidas, para nos dar esperança, para ressuscitar a nossa esperança, para ressuscitar os nossos sonhos. Se muitas vezes a gente está enterrando, o Senhor vai chegar na hora certa, Ele não vai deixar você, eu e muitos daqueles que servem ao Senhor enterrar aquilo que é de precioso, aquelas promessas que o Senhor tem feito. A gente percebe na Bíblia que há milhares de promessas que Deus promete nas Escrituras. E uma delas é o que o Senhor disse para nós, e a gente tem que se lembrar sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a esperança que nós temos em Jesus. Essa é a esperança que nos mantém vivos de pé diante dos fracassos, diante das adversidades da vida. A gente olha para esta mulher e vê a vida dela mudar, porque de repente Jesus chegou na vida dela e fez um transformar total na vida dela. Outras coisas que nós tiramos de lição em relação a isso é que Jesus, Ele tem uma maneira toda especial de trabalhar em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que os nossos planos não são como os planos de Deus. E a palavra de Deus também diz que os planos que o Senhor tem para nós são maiores. Então, amados irmãos, não deixe que ninguém a teu redor venha te conduzir como esta mulher. Muitas pessoas estavam do lado desta mulher, conduzindo ela, acompanhando ela até o cemitério para enterrar aquilo que ela tinha como esperança. Então, para nós, não deixe aqueles teus amigos, não deixe aquelas pessoas que são como pessoas que gostam de ver o teu fracasso, tirar de você os seus sonhos e ajudar você a enterrar seus sonhos e a sua esperança. Não deixe. Jesus, ele tem algo muito grande para nossas vidas. E aí você precisa deixar Jesus ir ao teu encontro. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas, nós não estamos enxergando o que Jesus tem feito, o que Ele tem para fazer em nossas vidas. Se alguma coisa você tem aí na tua vida, que você está enterrando, não deixe, creia. A Bíblia diz que a gente tem que ter fé e crer. E a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que essas coisas possam fugir do nosso controle. Uma coisa que eu acho interessante para nós é que a Bíblia diz assim, quem está lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8 de Romanos, diz, quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Aí ele diz um bocado de coisa, será a morte, a fome, a nudez, tudo isso, nada disso
pode nos separar. Lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, no versículo 30, do 30 a 35, aí depois a gente confere, mas é no capítulo 8 de Romanos. Então, o Senhor tem essa palavra para nós, para a gente fechar essa mensagem de hoje. Tenha isso, leia, que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Essa palavra de Deus, ela é profunda para nossas vidas, e a gente tem que somente crer. Quando Deus diz que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, nada, as dificuldades, nem as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, vai nos separar, principalmente nesses dias de hoje, em que a gente não pode estar junto, que a gente tem essas limitações. Nada disso pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E é por isso que a gente hoje estamos unidos, apesar de ser por um meio de comunicação, mas nós estamos unidos, na esperança de que o Senhor está conosco, em todos os momentos, em qualquer lugar. Por isso, amados irmãos, eu te peço que medite, olhe para esse texto, como eu pedi para você meditar no texto passado, na mensagem passada. Medite, pode ser assim: Senhor, fala para mim mais alguma coisa, mostra o que essa mulher tinha, que hoje eu estou passando, e que eu preciso ter esse encontro contigo. Peça ao Senhor, Ele vai te iluminar, Ele vai te dizer muita coisa. A gente lê esse texto, às vezes a gente lê várias e várias vezes, encontra muitas situações que pode trazer uma lição de vida para cada um de nós. Por isso eu te peço, desde agora, eu peço que você busque cada dia mais a sua palavra, porque a gente precisa buscar na palavra do Senhor o entendimento. Uma das coisas que a gente tem falado muito na igreja, busque o dom de discernimento, e Deus vai falar maravilhosamente para ti cada dia mais, porque essa é a vontade de Deus, que a gente venha conhecer. O que é que diz a palavra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas das coisas que a gente não conhece, que a gente não tem sabiência dessas coisas, Deus vai abrir a nossa mente e vai nos ensinar através da sua palavra. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês, e que esse texto possa trazer lições de vida para você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, entregar a tua vida, as tuas circunstâncias, os teus problemas, para que o Senhor possa ter esse encontro maravilhoso como Ele teve com essa mulher, e mudou a vida dela de repente. Jesus possa mudar a tua também, de repente. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, que a tua graça seja sobre nossas vidas, que esse Jesus tão querido, que nós adoramos, que nós veneramos, possa vir ao nosso encontro, assim como Ele foi ao encontro daquela mulher, e mudou a história de vida dela, Santo Deus, porque na vida daquela mulher só havia sofrimento, choro. Não é diferente conosco, Santo Deus. Nós muitas vezes estamos hoje murmurando por falta das coisas dentro de nossa casa, às vezes é falta de alimento, às vezes é falta de um emprego, às vezes é falta de saúde, e muitas vezes nós estamos murmurando. E nós precisamos, Santo Deus, como diz a tua palavra, desse encontro maravilhoso com Jesus. Permita, Santo Deus, que o teu Filho amado entre, como diz lá em Apocalipse, entre em nossas casas e faça morada. Como diz a tua palavra, eis que estou à porta e bato. É o Senhor Jesus Cristo batendo na porta do nosso coração, querendo entrar em nossas casas e de repente mudar tudo. Ó Deus amado, muda a nossa história. Muda, Santo Deus, as circunstâncias que nos cercam, as dificuldades que nos cercam. Não é que a gente não possa passar por isso, que a gente tem que passar por certas coisas para nos mantermos cada vez mais firmes, mas como diz a tua palavra, quem nos separará do teu amor que está em Cristo Jesus? Nada pode separar. Então, Santo Deus, que a gente tenha essa consciência que nada pode tirar o nosso amor para com o Senhor, que nada possa tirar a nossa fé para com o Senhor. Eu te peço, Santo Deus, aumenta cada vez mais no coração da gente esta fé, este crer que o Senhor está conosco todos os dias. Que a tua graça, Santo Deus, amado Deus, que a tua graça esteja sobre todo o teu povo, fortalecendo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, e que o seu amor seja derramado em todos os corações, e que a unção do teu Espírito, Santo Deus, venha nos fortalecer diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas, que nós confiamos, Santo Deus, é que o teu Espírito está conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E abençoa o teu povo, Santo Deus. Em nome de Jesus.
Olá, meus queridos amados irmãos, vamos louvar ao Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como um Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como um Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar na água do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como um Naamã no teu poder. Glória ao Senhor, gente.